sempre faz aqui um paralelo entre o que tem acontecido nos Estados Unidos e o que tem acontecido e pode acontecer no Brasil. Na semana passada tivemos a estreia nos Estados Unidos do documentário 2000 Mules, 2.000 mulas em português, do indo-americano Dinesh de Souza. A gente tem alguns trechos aí. Para quem não sabe, de Souza tem uma sólida carreira intelectual que começou ainda na juventude, está ele aí, ó, num programa de intercâmbio universitário. Aí, com um desempenho brilhante, ele passou a integrar o gabinete de Ronald Reagan como conselheiro. E o de Souza escreveu dezenas de livros e fez alguns dos mais bem-sucedidos documentários políticos nos Estados Unidos. No seu novo filme, ele aborda fatos estarrecedores sobre a última eleição presidencial americana. Milhares de horas de filmagens de câmeras de segurança revelaram um esquema criminoso de fraude eleitoral, em que pessoas, as tais mulas do título, depositam inúmeras cédulas eleitorais nas caixas de coleta, em mais um indício inquestionável de fraude eleitoral na América. Nós temos o trailer para mostrar e preste atenção logo na primeira cena, né? Ainda na época da campanha, Joe Biden já se entregava ao sincericídio. We have put together, I think, the most extensive and inclusive voter fraud organization in the history of American politics. Let me say it again. The 2020 election was the most secure election in American history. Let me begin by asking a very simple question. Do we know the truth about what really happened in the 2020 election? I think millions of Americans know something went wrong, and they have little pieces, and no one's really put it together. I'm agnostic on this question, and I am awaiting more information. If I believed the president were a Nazi, I might steal an election. Bold accusations require bold evidence, and they haven't seen it. We have been working on something big. Show me the money. Can we meet? I've been working with Greg Phillips. He has a deep background in election intelligence. True the Vote has the largest store of election intelligence for the 2020 elections in the world. No one has more data than we do. We identified in Atlanta 242 mules that went to an average of 24 drop boxes. But Philadelphia alone, we've identified more than 1,100 mules. What is a mule? Person picking up ballots and running them to the drop boxes. This is not grandma out walking her dog. Bad backgrounds, bad reputations. They are interested in one thing, that's money. And in no shape, in no way, in no time is that legal. This is organized crime. Do you have video evidence? 4 million minutes of surveillance video around the country. What you're about to see is disturbing. So this is 1 o'clock in the morning. Don't we all vote at 1 o'clock in the morning? On one night, this person, this mule, went across 6 counties to 27 different drop boxes. I call it the Mexican mafia, seriously, because they work like that. This is jaw-dropping. What you showed is frightening. It's just sickening to me. Now we come to the most important question of all. Was the magnitude of vote trafficking enough to tip the balance in the 2020 presidential election? It's not a leap to say this would have made a difference. They have ruined Election Day in the United States of America. That's provable. And that's enough for me to fight the left with every fiber in my body. Without free and fair elections, we are not a democracy. We are a criminal cartel masquerading as a democracy. Constantino, é impressionante, né? A gente, bom, quando você vê aquela divisão da tela, né, em vários quadradinhos ali, milhares e milhares de pessoas depositando votos nessas caixas de coleta de votos, bom, os entrevistados do Dinesh Souza eram incrédulos ali quanto a ter havido realmente algo irregular na eleição, mas todos se convenceram a partir do que ele exibiu. É isso aí, o principal, Dennis Prager ali, né, que é alguém que eu gosto muito, admiro muito também, ele chega agnóstico e sai convencido. O Dinesh de Souza é muito bom. Eu acompanho ele há muito tempo, já li a biografia dele do Reagan. Ele é um scholar, um acadêmico sério, que se tornou mais
militante, né? Se tornou um ativista da causa conservadora. Ele já arrecadou mais de 10 milhões de dólares com esse documentário, ou seja, é um sucesso de público aqui nos Estados Unidos. Tem tido bastante repercussão aqui, apesar da mídia tentar ou ignorar ou as agências de checagem já criarem problemas e de forma muito frágil, né? E no Brasil é um silêncio ensurdecedor, né? Ninguém está lidando com esse documentário. O documentário é muito bom, eu recomendo que todos vejam, é estarrecedor o que nós vemos ali, são coisas muito estranhas que aconteceram. Agora, vamos voltar no tempo também, porque isso é importante. Eu tô que nem o Dennis Prager. Eu chego nesse assunto com muito ceticismo, porque a gente já sabe na largada que coisas estranhas aconteceram. Veja, um advogado democrata conseguiu usar a pandemia, um presente de Deus para a esquerda, segundo a Jane Fonda, né, a atriz esquerdista, para poder usar como pretexto para liberar geral essa história de voto em correio. Aquilo que era exceção à regra, que você tinha que exigir, demandar o ballot para votar, acabou sendo de forma indiscriminada enviado e teve dezenas e dezenas de milhões de votos dessa maneira, que é uma maneira muito pouco segura, né? Muito pouco segura. Tem várias histórias, pessoas que receberam mais de 2 ballots na sua casa, gente que dividia dormitório e universidade, 7 ballots indo para o mesmo endereço. Então, gente que morreu votando, essa história toda. Eles usaram no documentário ali, essa empresa que foi chamada pela True the Vote, que é uma entidade séria para transparência em eleição, eles usaram a geolocalização dos celulares. Então já começou ali alguma dúvida. Não, quão preciso é isso? Você consegue realmente pegar que ele foi na caixa de correio ali da eleição depositar o ballot? Ou será que pode ter passado? Eles tentaram pegar movimentos atípicos para eliminar gente que passava por aquele mesmo trajeto antes do período eleitoral. Então eles fizeram um dever de casa bastante razoável para eliminar justamente as coisas mais normais. E também, gente que passou eventualmente 2 ou 3 vezes numa caixa de correio, eles ignoraram. Tinha que ter passado 10 vezes para poder ser suspeito. Então eles conseguiram fazer um filtro legal. Uma das críticas que eu vi, eles usaram apenas os swing states, aqueles estados que não são muito democratas ou republicanos, que é onde pode ter tido realmente mais roubalheira para reverter o resultado. E eles mostram que é possível, com poucos votos ali adulterados, ter revertido sim o resultado. Mas seria interessante, para efeito de checagem, metodologia científica, que eles tivessem feito a mesmíssima coisa em outros estados para ver se apareceria resultado diferente ou não. Então isso é uma primeira crítica. Mas as câmeras de vigilância mostram coisas muito suspeitas. Gente votando com luva, tirando a luva e jogando num lixo que estava atrás, que ela passou reto e nem sabia que existia, né? Um exemplo, são vários assim. Então, coisas muito estranhas aconteceram. Tem placa, tem imagem, tem que ter investigação a fundo. Eu não acho que o documentário seja a palavra final. Eu acho que ele abre um leque de opções e de suspeitas que quem não quer investigar e quem não está incomodado é parte do problema. Quer dizer, está fazendo algum jogo sujo porque não quer transparência, né? O Ben Shapiro, que é alguém que eu também respeito muito, ele viu o documentário, recomenda, mas ele tem esses pontos. Ele também diz que falta, por exemplo, o batom na cueca, que seria, por exemplo, um mesmo indivíduo nessas câmeras de vigilância depositando os ballots em várias caixas de correio. Isso não aparece no filme. Então ficou faltando uma coisa dessas. Mas as coisas que já aparecem são muito, muito, muito cabeludas. Quer dizer, gente depositando ali 5, 6 ballots, olhando para os lados, 1 da manhã, 2 da manhã. É a família que faz isso. Quer dizer, é a Ana Paula, que foi caridosa votar pelo Carl e toda a família dele. Deixa que eu vou, amor. E saiu 2 da manhã para votar com todos os votos da família reunidos. É claro que não aconteceu dessa maneira. Então, o documentário... De luva, Ana. E com olhar suspeito em volta, né? Que tá com medo de bandido. Então, assim, é óbvio que o que esse documentário mostra é que aquilo que todos nós que estamos atentos ao que aconteceu já desconfiávamos, agora nós temos muito mais embasamento para ter quase certeza que rolou fraude pesada. Faltam as provas hard evidence, né? É isso que está faltando, cabe às investigações locais. Mas, Ana, quando me perguntam quais são as características que uma pessoa precisa ter para ser um jornalista, um bom jornalista, e eu falo, bom, um jornalista tem que ser curioso e desconfiado, não dá para acreditar em tudo, tem que desconfiar sempre, tem que ser curioso sempre.
E temos motivos de sobra para desconfiar dessas eleições americanas, como gostaríamos de não ter motivos de sobra para desconfiar da nossa eleição aqui no Brasil, né? Lacombe, começar pela minha casa. O meu marido recebeu 2 ballots. Ele recebeu um ballot no nosso endereço e o outro ballot na casa dos pais. E depois, quando nós fomos votar, porque quando você recebe o ballot aqui na Califórnia, lembrando a nossa audiência, federalismo americano, 50 estados, são 50 eleições diferentes. Cada estado decide se um é eletrônico, se o outro é no papel, se o outro é levantando a mão. Cada estado tem a sua votação. Aqui na Califórnia, você recebe o ballot em casa. Já recebemos o dos midterms, por exemplo, agora em novembro nós já recebemos, porque os ballots, eles têm muitas leis que você vai votar, você vota para xerife, você vota para procurador, então é um livrinho, então você recebe em casa para você poder estudar aquilo. E você pode simplesmente votar, colocar num envelope que já vem e selar, você sela e devolve, coloca no correio, ou você pode ir em qualquer zona eleitoral e votar. Aqui na Califórnia, quando você vai na zona eleitoral, você vota no computador, numa urna eletrônica de última geração. Todos os seus votos, eles saem no papel, você confirma e a urna engole de novo. Mas aqui na Califórnia, Lacombe, não pediram a nossa identidade para votar. Simplesmente eu cheguei lá, dei o meu nome, meu marido deu o nome. Pois bem, podem escolher uma urna e votar. Então, nessas investigações sobre a possível fraude de 2020, descobriu-se que aqui na Califórnia, nas primárias democratas de 2016, o Bernie Sanders passaram a perna nele, empurraram a Hillary e colocaram o Bernie Sanders, que lidera de uma maneira estrondosa aqui na Califórnia, muito na frente de qualquer democrata, já que a Califórnia é praticamente dominada aí por um PSOL Yankee. O Bernie Sanders comanda, ele manda aqui na Califórnia, ele tem eleitores aqui jovens, é um estado que tem muitas universidades, então ele pega muito esses eleitores jovens e descobriram que passaram a perna no Bernie Sanders nas primárias democratas. Agora, um ponto que nós precisamos trazer, que o Fiuza usou na palavra no primeiro comentário dele, é como eles estigmatizam as pessoas que tentam trazer algum questionamento chato, incômodo. Vocês vão falar de fraude, vocês vão falar de vacina que ainda é experimental, vocês vão falar de um tratamento que está dando certo, mas no by the book a gente não pode falar, vocês vão falar de urnas eletrônicas. E aí eu queria linkar para uma reflexão aqui, Lacombe, um comentário que eu fiz domingo passado sobre a necessidade de demonizar políticos como Donald Trump foi demonizado aqui durante 4 anos, porque a partir do momento que você demoniza e desumaniza, aí vale tudo, porque para tirar um novo Hitler do poder, vale fraude, vale burlar as urnas, vale corromper a Constituição, vale tudo. Isso Ana, foi feito aqui nos Estados Unidos. É um parênteses, só que é o que disse o Sebastião Gorka no documentário. Ele diz exatamente isso. Se é para combater um nazi fascista, um Hitler, até eu toparia, né, uma adulteração esquisita dessas para impedir o destino do fascismo. Então essa estratégia é fundamental para a oposição, para a esquerda. E isso vem sendo feito também no Brasil. Nós temos visto nos últimos 3 anos a demonização agora das Forças Armadas também, com notícias plantadas aí direto, tentando desmoralizar as Forças Armadas, e 3 anos e meio que o presidente Bolsonaro é genocida, fascista, nazista, homofóbico, transfóbico, misógino, a lista completa. Porque a partir do momento que você desumaniza essa pessoa, aí vale tudo, porque o próprio Jordan Peterson, eu já fui a 2 palestras dele aqui em Los Angeles, e ele explica muito bem que ele faz uma pergunta provocativa, no começo ele fala, se você tivesse ali na era do Hitler, se você pudesse fraudar, se você pudesse corromper um guarda
nazista, se você pudesse lutar de uma maneira não muito legal, né, legalmente, constitucionalmente, para derrubar o Hitler, você não faria? Claro que faríamos. Você não esconderia judeus na sua casa? Claro que esconderíamos, né? E, no entanto, as pessoas não conseguem, muita gente às vezes falam, Ana Paula, Constantino, vocês falam muito de Estados Unidos. Gente, minha gente, o caminho é o mesmo, as ferramentas, eles abrem a mala, as ferramentas são as mesmas. A partir do momento que você você desumaniza uma pessoa, vale tudo. Vale tudo. E isso serve também, Lacombe, numa escala um pouco abaixo de Donald Trump e de presidente Bolsonaro, para nós, jornalistas, quando nós incomodamos, quando nós conseguimos trazer questionamentos sobre a vacina, tratamento, urna, né? Então eles começam a estigmatizar, é fake news, espalha mentira. Essa é uma tática que nós precisamos entender que ela corre ao longo da história, ela só apenas muda de roupa, aconteceu aqui nos Estados Unidos e o caminho está sendo pavimentado para acontecer no Brasil. Fiuza, é isso. Vivemos um tempo de interdição do debate, ou pelo menos tentativa de interditar o debate, de proibir questionamentos, perguntas. Basicamente, a gente vive assim, né? Não pode desconfiar da eleição americana, de que houve fraude, não pode desconfiar do nosso sistema eleitoral, da nossa urna eletrônica, não pode desconfiar das vacinas teoricamente, contra a Covid, nada disso, está tudo proibido. É um período reacionário mesmo que a gente está vivendo, e é curioso como você precisa de um documentário, né? Você precisa de um produto, então... Porque é o seguinte, de fato tem um trabalho de reportagem importante ali sobre as mulas, 1.100 mulas só na Filadélfia. Agora, eu quero lembrar o seguinte, e deixo até a sugestão aqui para nós, né? E vou falar mais da Ana, porque não tinha o 4x4 na época, mas estávamos fazendo os pingos nos is. E se você pegar a quantidade de informações suspeitas que a Ana trouxe ao longo de meses, sobre diversos indícios, diversos tipos, diversas modalidades de fraude. Ela não está fazendo isso aqui agora porque a gente está falando de um documentário, mas o Constantino já elencou também, né? Tem, inclusive, alteração de software que dava voto para o Biden. Quer dizer, foi uma eleição que qualquer leigo, com o mínimo de boa-fé e atenção, foi percebendo que era uma eleição altamente nebulosa, né? Então, só que o curioso é o seguinte, nós ali trouxemos, a Ana, o Constantino, estando nos Estados Unidos, trouxeram bastante, nenhum de nós deixou de falar daquilo, mas muita gente deixou de falar por esse arrastão, né? Isso que você está falando, né, Lacombe? Essa cultura reacionária de você transformar quem toca num determinado assunto num pecador. Então, nós falamos à larga desses assuntos, mas o fato é que o debate não prosseguiu. Isso é que eu acho mais aterrador, né? Esse debate ele não prosseguiu. Esse debate ele desapareceu no éter, como se nada tivesse acontecido. E aí você precisa de um documentário que, de fato, é um esforço de reportagem sobre um aspecto específico. Agora, aí a gente passa a usar, de alguma maneira, essa referência. Olha só, o Dinesh de Souza está trazendo ali. Então, isso significa que, sim, são eleições suspeitas. Tudo bem, é muito bem-vindo o documentário, mas a gente não precisaria desse documentário para dizer que essas eleições foram suspeitas e que as suspeitas não foram esclarecidas, né? E aí, Lacombe, eu passo à questão da análise que eu acho assim de arrepiar do que está acontecendo com a civilização. Eu não quero parecer aqui alarmista nem nada, mas quando nós víamos em tempo real o que se passava na eleição norte-americana, eu acho que a gente pode dizer, modestamente eu posso dizer,
que ali estávamos diante da dissolução da civilização, do início da dissolução. Porque é o seguinte, lei, regra, instituição, tudo isso precisa de boa-fé. Não existe, não há aparato regulatório, não há instrumentos, edificações legais suficientes para uma sociedade de delinquentes. Ela nunca vai ser virtuosa. Então, o que é chocante nesse assunto é que as eleições, o sistema eleitoral dos Estados Unidos da América, considerado até então a maior democracia do mundo, ele tinha, não sei se eu vou dizer precariedades, ele tinha singelezas, né? Ele tinha ali, talvez não as salvaguardas completas para um sistema inexpugnável, impossível de se alterar. E o que a gente viu na cara de todo mundo foi, aí eu não sei se eu tenho que falar da sociedade americana. Ah, tudo bem, tem um partido que passa a agir de uma maneira diferente do que age historicamente. Ora, mas e a justiça norte-americana? Né? Nós tivemos uma torrente de questões trazidas, grosseiras, suspeitas grosseiras de fraude, né? As mulas você visualiza ali, mas nós tínhamos, de fato, em termos de números, né, para falar da Filadélfia, a Ana falou, tem horas da Ana falando só sobre a Filadélfia. E eu, como leigo, né, assim, como pessoa comum, eu olhava para aquilo e falava assim, bom, os Estados Unidos da América têm instituições fortes, né, ou não tem? A justiça americana vai esclarecer, mesmo que seja para consagrar o Joe Biden. E aí, Lacombe? Só lembrando que na Pensilvânia, Donald Trump, no final daquele dia, daquele 3 de novembro, ele tinha 700 mil votos na frente, na Pensilvânia. E quando alcançou esse número, a contagem parou. A contagem parou durante 6, 7 horas. Ficou estagnado. E quando a contagem voltou, Joe Biden estava na frente, 200 mil votos. Foi o salto quântico. E aquela história do tapume também para impedir a oferição pública, é muita coisa. Geórgia, mas o que o Fiuza tocou, eu quero poder devolver para o Fiuza, porque o que ele tocou agora é muito importante. Eu já tinha visto análises semelhantes em relação a isso. As eleições nos Estados Unidos, elas são feitas à base de bona fide, como quase todas as instituições aqui. É a base da confiança, você é parte da premissa de boa fé das pessoas. Se você, isso é conhecido, até no meu livro Brasileiro e Otário, eu faço comparações com a cultura da malandragem típica do Brasil, né, do jeitinho. Se você vai numa loja e diz que o produto veio com defeito, a pessoa automaticamente troca, né? Isso é história da sociedade americana. O próprio John Adams, meu founding father preferido, acredito que o da Ana também, o John Adams dizia, essa Constituição é uma Constituição para um povo moral. Quer dizer, você não pode imaginar um bando de picareta vivendo numa sociedade de pessoas que partem da premissa da boa-fé. E foi isso que aconteceu. O próprio Dinis de Souza, ele tem um documentário anterior que foi um mega sucesso sobre a Hillary, quando ela era candidata. E ali ele mostra a famosa crook Hillary, que o Trump chamava. Naquele documentário está tudo lá, desde o Alabama, o casal Bonnie e Clyde, né? Bill e Hillary Clinton. Né? Então, assim, são bandidos, picaretas que foram para a política usando o manto do progressismo, aí só para poder concordar com o Fiuza nisso. O próprio Alain Perrefité, diplomata francês, ele tem um livro, né, A Sociedade da Confiança, onde ele mostra isso. É um livro muito bom para mostrar que as sociedades que prosperam, elas não podem ter o Big Brother da lei o tempo todo, porque isso é inviável, isso engessa, isso é totalitário. Então, se você não tiver as bases morais e a boa-fé, a crença na boa intenção do outro, via de regra, né, você vai ruir uma civilização. Acho que é exatamente isso que está acontecendo. Fiuza. Eu acho que era isso, mais ou menos, que eu queria dizer. E só para completar, então, assim, numa boa, a gente está falando reto aqui. Isso aqui não é uma aula, isso aqui não é também uma plataforma de alarme e tal. A gente está preocupado.
Então, eu quero chamar a atenção para o nível de corrupção dos espíritos das pessoas. Porque o que acontece? Então, você vê uma eleição que acontece de uma maneira, exatamente com essa imagem que o Constantino usou, que é o que eu estava pensando também, né? Se você coloca um pelotão de picaretas para tomar conta das regras, das instituições ali nos Estados Unidos, as regras não serão suficientes, né? Haverá uma série de vulnerabilidades e distorções e desvios, né? Agora, então, diante desse, no mínimo, né, deste flagrante de possíveis desvios, numa magnitude absurda, como nós estamos falando aqui, então, diversos estados com diversas modalidades de fraude na cara de todo mundo. Como é que triunfa uma panfletagenzinha empurrada por plataforma de rede social, por meia dúzia de celebridade e o desejo da China, né, de tirar o Trump e eleger o Biden? Como é que isso triunfa numa sociedade desse tamanho, conhecida pelas raízes que tem, que lidera ou liderou a noção de liberdade como pilar dessa civilização, de legalismo e de democracia no planeta Terra durante tanto tempo? A pergunta que eu faço, honestamente, aqui é o que aconteceu com essa sociedade. Ela, então, virou toda volúvel, toda facilmente enganável por um grupo de picaretas. Eu custo a crer. Então, assim, eu não quero ser pretensioso, né, nessa avaliação, mas me preocupa a sociedade como um todo. Porque, assim, é tão flagrante, é tão grosseiro e é tão grave, porque, como diz no início do documentário, e que estava na cara, e nós falávamos disso o tempo inteiro, enquanto aquilo acontecia. Se você transigir com suspeitas de fraude, se você jogar para baixo do tapete, se você atropelar isso, numa eleição na maior democracia do mundo, acabou a ideia de democracia. Acabou a ideia de democracia. Se você não respeita o voto, você não respeita o sistema de representação. Já era, companheiro. Já era. Você está, na verdade, num sistema que é uma maquiagem de representação. Isso é grave demais. Não é para quem gosta de política, não. Isso é grave para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Porque, evidentemente, que o sistema representativo, passando a ser uma falsificação, quem vai conduzir, por exemplo, né, a afirmação desses valores de liberdade, etc. e tal, são pessoas que não têm a tal da boa-fé. Né? Então, eu quero dizer isso, assim, volto a dizer, sem querer soar presunçoso, né? Mas eu acho que deveríamos todos, como sociedade, ter esse tipo de preocupação. O que houve? Uma anestesia geral? Está todo mundo ali achando que os ditames do Instagram ou do Facebook sobre o que é pecado ou não é pecado? Não posso falar de fraude de eleição porque né, as plataformas e alguns papagaios aí dessas propagandas grosseiras estão dizendo que não pode falar. Então, algo estranho acontece hoje com a sociedade. Evidentemente, isso acontece no mundo todo, acontece no Brasil, mas a sociedade norte-americana, né, que era e tem sido um modelo né, nas últimas meio século, com certeza, mais do que isso, o último né, quase um século, digamos assim, de afirmação do que pode ser um povo livre, esta sociedade não reagiu a essa grosseria, não reagiu até hoje, o judiciário não examinou. Então, nós estamos realmente numa encruzilhada que o cidadão, é o indivíduo,
A sociedade norte-americana, a ideia de liberdade é a afirmação do indivíduo. E aí ele projeta nas instituições a sua convicção, a sua intransigência com a picaretagem. É o indivíduo, é você sozinho. É você sozinho. Esse é o ensinamento dos alicerces da civilização norte-americana e da liberdade, da ideia de liberdade como um todo no Ocidente, como se costuma dizer. Agora, posso puxar rapidinho? Diga, Ana, claro. Rapidinho. Porque eu acho de tremenda importância isso que nós estamos conversando hoje aqui, e eu resolvi, o Fiuza falou ali, estigmatizar no primeiro comentário, e eu queria trazer exatamente esse verbo, essa palavra aí para a gente colocar como reflexão, porque dentro desse contexto que nós temos falado, da eleição bizarra, da eleição, Fiuza fala muito, imunda, a americana de 2020, a pandemia, as vacinas, tratamento, urnas eletrônicas no Brasil, a cultura do cancelamento, ela teve um papel muito importante nesse contexto todo, dessa espiral de silêncio que a sociedade foi colocada. É preciso uma reação e uma coragem contra essa cultura do cancelamento, contra o tal, o algoritmo, vão me cancelar, vão isso, vão aquilo, porque enquanto nós conversamos, alguém está sendo cancelado. Por exemplo, os juízes conservadores, nesse momento, da Suprema Corte Americana, que já mostraram que provavelmente vão reverter talvez o caso mais ativista e mais bárbaro de ativismo judicial da Suprema Corte Americana, o Roe versus Wade, que desde 1973 são mais de 63 milhões de bebês abortados pela federalização do aborto, porque a Suprema Corte Americana, em 1973, decidiu que estava na Constituição que o aborto era um direito, e nunca houve isso nunca esteve na Constituição. E hoje, os ministros da Suprema Corte Americana, conservadores, 3 nomeados por Donald Trump, estão sendo aliciados, cancelados, suas casas estão rodeadas de pessoas que querem jogar pedra, seus filhos, seus netos estão sendo perseguidos. É preciso lutar contra isso, contra essa cultura jacobina. A Revolução Francesa, o bom é que da Revolução Francesa, os jacobinos, acho que eles não sabem o final, mas a guilhotina chega neles também. É preciso, e aqui trago uma reflexão para a gente, nessa semana, para a gente procurar aí na internet, a parábola dos talentos. O que você vai fazer com o seu talento? Você vai multiplicar o seu talento? Você vai usar o seu talento da maneira que você deveria usar? Ou você vai ficar com medo no sofá, no seu cobertor quentinho, enquanto o mundo está sofrendo uma reviravolta, pessoas estão sendo canceladas? Porque, olha, dentro do assunto eleição 2020, nós nem entramos no 6 de janeiro, que é outro assunto também muito obscuro. Há muitas perguntas no 6 de janeiro, na tal insurreição, na invasão do Capitólio, que foi horrível, nós todos já fizemos aqui todas as ressalvas, mas há perguntas ali que ainda estão sem respostas. Há câmeras ali e há horas de vídeo que não dá para entender, como algumas portas foram abertas, como alguns infiltrados da polícia ajudaram para que as pessoas entrassem no Capitólio, enfim, mas não pode questionar. Também está na lista vacina, urna, tratamento, fraude, 6 de janeiro, não pode. Agora não pode questionar a administração Joe Biden, o terror que está sendo a administração Joe Biden. Então é preciso que nós lutemos, não precisa pensar em lutar uma guerra grande, mas uma batalha perto de você contra essa cultura do cancelamento, porque a partir do momento que ela entra em vigor e ela começa a funcionar, toda uma cascata vindo dessa cultura do cancelamento, que seja na escola do seu filho, no seu bairro, no seu trabalho, ela fica sem freio. É contra isso que a gente tem que lutar.